Vamos de mais um Aprendendo com Questões. Você agora que vai fazer prova em Pernambuco da nossa querida CESPE. A gente sabe que a CESPE adora assuntos como cirurgia bariátrica, cirurgia da obesidade, a obesidade em si e principalmente essas substâncias, esses reguladores aí, peptídeos, hormonais, que estão relacionados tanto com a obesidade quanto ao pós-cirúrgico dessas cirurgias bariátricas. Então, a gente, para começar, trouxe aqui uma questão que caiu na prova da CESPE, de acesso direto, que perguntava em relação ao eixo entérico-cefálico, que é envolvido na fisiopatologia da cirurgia bariátrica, perguntava qual era o hormônio liberado com o aumento da grelina e que dava aumento de fome. Então, antes da gente começar a falar e pontuar essas substâncias, eu queria te lembrar a importância da gente conversar sobre obesidade. A obesidade, a Associação Brasileira de Estudo de Obesidade e Doença Metabólica, a ABESO, inclusive também a OMS, já decretou que a obesidade ela é uma doença crônica, ela é uma doença progressiva e já se sabe que tem causas aí multifatoriais, como, por exemplo, a etnia e a cultura de cada povo influencia também, estilo de vida e fatores já muito bem estabelecidos na literatura, como fatores genéticos, fatores econômicos, fatores culturais, hereditários e psicológicos. E a gente sabe que hoje a obesidade ela é sim um problema de saúde pública. A obesidade ela aumenta o risco de várias doenças, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, doenças osteoarticulares e principalmente câncer. Então é sim um problema de saúde pública. E a gente fala muito em obesidade porque a gente vem acompanhando um aumento progressivo das taxas de obesidade. Em 2006, na verdade, foi publicado que 20,3% dos adultos estavam obesos no Brasil. E de 2006 para 2019, houve um salto aí de mais de 72% no número de obesos. Então, é uma parte da população muito considerável que vem aí acima do peso e que estão aí favoráveis e vulneráveis a todas essas doenças que estão associadas com a obesidade. Para a gente diagnosticar a obesidade é simples, são basicamente fatores antropométricos. A gente tem o IMC e a gente também pode fazer uso de alguma tecnologia como a bioimpedância, que ela vai avaliar ali certinho o nível de gordura, se é gordura visceral, se é gordura periférica, por exemplo. E em relação à obesidade central, a gente tem aquela forma, aquela obesidade mais visceral, aquela obesidade mais central, ela está mais associada a doenças metabólicas do que aquela obesidade periférica. Então, antes, lembra, essa tabelinha aqui da obesidade, muita questão de prova de residência, de acesso direto, inclusive também prova de R+. Se você souber essa tabelinha, você já gabarita a questão. Então, não tem como você ir fazer sua prova de residência médica, principalmente se você vai fazer a prova de Pernambuco, a prova da CESPE, sem saber de qual a classificação da obesidade. Então, a gente já chama de obesidade quando tem IMC acima de 30. Cuidado para não confundir. Não é porque você tem obesidade falando de IMC que você tem indicação de cirurgia bariátrica, mas isso aí já é outra conversa. Aqui a gente está focando na obesidade em si. Então, IMC acima de 30. A gente tem vários graus de obesidade, a gente tem obesidade grau 1, ou classe 1, que é quando a gente tem aquele paciente que tem um IMC de 30 até 34,9. Se o paciente ele tem um IMC de 35, ele já tem obesidade grau 2 ou classe 2. E se ele tem um IMC acima de 40, a gente já tem uma obesidade mais grave, a gente tem já uma obesidade classe 3. E que também já foi chamado de obesidade severa ou obesidade grave ou obesidade maciça, que a gente tenta hoje em dia não estigmatizar mais o paciente com essas terminações, mas só para você entender, vai que cai aí alguma prova de residência. Lembrar também que existem aqueles obesos superobesos, como a superobesidade com IMCs acima de 50 e a superobesidade. Nunca vi nenhuma questão abordando, mas saiba que existe pacientes com IMC acima de 60. Então, esse quadrinho aqui que está para você
dá um print nele, lê direitinho, reproduz aí no seu caderno se você costuma estudar escrevendo, para que saia automaticamente, tem que ser mecânico, você tem que saber sozinho preencher essa tabela toda e saber os níveis de obesidade. E lembrando, como te falei, né? A obesidade é um problema de saúde público e dentro da sua fisiopatologia a gente vai ter consequências dessa obesidade e tá aqui nesse quadrinho várias consequências da obesidade, que a gente não vai estar lendo aqui de um por um não, mas você pode aí dar um pausa e ler direitinho todas as consequências da obesidade. Eu gostaria de chamar atenção para as doenças cardiorrespiratórias e as variações endócrino metabólicas, como também chamar atenção para tipos de câncer. Câncer de endométrio, câncer de ovário, câncer de próstata, câncer de fígado, de vesícula biliar e vários outros cânceres. São mais de 10 cânceres que estão associados com obesidade, tendo obesidade como seu fator de risco. E aqui também chama atenção para o risco de mortalidade e redução da qualidade de vida. Então, além dessas consequências fisiológicas, a gente também tem várias consequências psicológicas com esses pacientes obesos. Então, entrando aqui basicamente no que a CESPE ama, que é a regulação desse balanço energético associado às substâncias. A primeira de todas para você, eu trago a grelina. Nas suas provas de residência médica, basicamente, apenas a grelina, ela vai ser classificada como hormônio orexígeno, ou seja, a grelina ela vai aumentar a tua fome. Ela participa dessa balança energética tentando te fazer ingerir mais calorias. E a gente já sabe hoje em dia que a grelina, ela não é a causa da obesidade. Na verdade, a grelina, ela é uma consequência. Vê comigo, a grelina, ela é produzida no estômago, então as células oxíticas do fundo gástrico, elas produzem a grelina. Essa grelina, ela vai atuar lá no teu sistema central e ela vai estimular o apetite, por isso que ela é chamada de hormônio ou substância orexígena. E ela vai agir a partir de duas principais vias. Ela vai inibir os neurônios PONCs, que nunca vi a CESPE cobrando muito não, mas ela vai aumentar a produção e a atividade do neuropeptídeo Y. E aí a CESPE adora o neuropeptídeo Y. Esse neuropeptídeo, ele é um dos maiores e mais fortes estímulos orexígenos que a gente tem no nosso corpo. Então, se você tem ali aquela fome, aquela fome que você vê, aquela fome aguda, aquela fome enorme, é modulação, muito provavelmente, do seu neuropeptídeo Y. Então, repito, o neuropeptídeo Y, ele é um dos maiores estimulantes do apetite que a gente tem no nosso organismo. E a grelina vai aumentar a atividade desse neuropeptídeo Y. A grelina também, ela aumenta a lipogênese, ela aumenta a adiposidade e ela libera GH. Então veja que é um círculo vicioso. Vai aumentando a lipogênese, vai aumentando a adipogênese, vai aumentando aquele tecido gorduroso. O paciente vai aumentando seu IMC e a gente tem aí um ciclo progressivo. A grelina também é responsável por reduzir a taxa metabólica, o que favorece o ganho de peso. E a gente sabe que os níveis nos pacientes obesos, eles estão um pouco mais baixos ou eles estão constantes. O que é que isso quer dizer? Já se viu hoje nos estudos que pacientes anoréxicos e pacientes em jejum têm elevadíssimos níveis de grelina e é muito fácil de você entender. Se você está em jejum, o seu corpo quer se alimentar. Se você está no estado de anorexia, o seu corpo quer se alimentar. Então, sua grelina está lá em cima. Se você é daquelas pessoas que fazem aquelas dietas de redução de peso, aquelas dietas muito restritivas, de restrição de carboidratos, você tem a grelina lá em cima. Então, a grelina, ela aumenta em estágios de grande jejum, em que você não se alimentou, e ela cai, os níveis dela caem assim que você se alimenta.
Então você tá ali morrendo de fome, sua grelina tá lá em cima, tá chegando ali pertinho da hora do almoço, sua grelina tá lá em cima, seu neuropeptídeo Y tá lá em plena atividade, você se alimenta, a grelina cai. E o que é que acontece nos obesos? Na verdade, os obesos, eles têm esse nível basicamente constante, ele não tem essa alteração. Apesar de estar descrito em literatura que em pacientes obesos a grelina ela é baixa, a gente sabe que é proporcionalmente baixo e que esses níveis eles são basicamente constantes. Então, o que é mais interessante nos obesos não é nem aí esses níveis se estão mais baixos ou se estão mais elevados. Nos obesos, essa regulação do alimento, como teria num paciente que não tem obesidade, por exemplo, não tem comida no organismo, grelina sobe. Comeu, grelina cai. Essa regulação negativa, esse feedback negativo produzido pelo alimento nos obesos, ele é defeituoso ou ele é apenas modesto. Então, basicamente é isso que acontece no organismo obeso. E se o obeso começa, ele tem obesidade e ele começa a tentar perder peso, esses níveis de grelina eles vão começar a cair. Então, dietas restritivas, independente se é obeso ou se não é obeso, essas dietas restritivas a gente vai ter essa redução de grelina. Então, essa aprofundada é mais para você entender basicamente como é que a grelina age no teu organismo. Mas o que a grande maioria das provas de residência médica querem que você saiba é onde ela é produzida e lembrar do seu efeito orexígeno. Vamos seguir agora e falar da leptina. A leptina, como eu te falei no começo, a grelina ela vai ser basicamente o único orexígeno que a gente vai ver sendo cobrado nas provas de residência médica. Ao contrário da leptina. A leptina ela é anorexígeno. A leptina ela é produzida no tecido adiposo. Então, pensa comigo, quanto maior tecido adiposo, maior a leptina. Então, se eu tenho um paciente obeso que tem muito tecido adiposo, eu vou ter uma grande produção de leptina. Porém, nos pacientes obesos, essa leptina, ela tem a sua função reduzida. Porque aí entra o que a gente chama de resistência à leptina. Então, a leptina, ela faz parte desse balanço energético, ele faz parte desse balanço, modulando a ingesta alimentar e tentando equilibrar a sua ingesta calórica, tentando equilibrar essa sua ingesta energética. O efeito central dela é anorexígeno. Então, grosseiramente falando, a grelina quer que você se alimente e a leptina quer que você não se alimente. E qual é o problema na obesidade? Ora, se o obeso tem muito tecido adiposo, tem muita leptina, é para ele ter muito estímulo dizendo, olha, não se alimenta. Isso não acontece porque o obeso ele tem uma resistência aos receptores, ou seja, ele tem uma resistência à leptina. Então, para a gente fechar, a leptina ela faz o controle da adiposidade, ela regula as mudanças metabólicas adaptativas do nosso organismo em resposta a modificações nutricionais. Ao contrário da grelina, que estimula aquela substância ali que te faz comer loucamente, ela inibe o neuropeptídeo Y e, ao contrário da grelina também, ela vai ativar os neurônios PONC. Em resultado, a gente tem uma saciedade. E na obesidade, a gente já explicou que a gente tem uma diminuição à resposta à leptina, independente dos níveis elevados ou não nos pacientes obesos. E eu queria te mostrar também outras substâncias anorexígenas. Então, a gente vai dividir basicamente assim: grelina, orexígena, leptina e todos esses outros que vou te mostrar agora, anorexígenos. Queria te chamar a atenção de algumas substâncias que podem estar presentes aí em provas de residência médica, você precisa conhecer. Primeiro, a amilina. A amilina ela é anorexígena, que ela vai basicamente trabalhar ali reduzindo o seu esvaziamento gástrico. Então, ela vai aumentar a saciedade e não vai deixar você sentir fome tão cedo. Lembrar também do peptídeo tirosina. Lembra aqui para mim do peptídeo. Esse PYY, ele vai, uma substância
produzida ali naquela região intestinal e ela vai aumentar a saciedade, ela vai reduzir a ingesta alimentar. Também temos a oxitomodulina, que também vou precisar que você guarde tanto o PPY quanto a oxitomodulínica. Ela é dependente dos receptores de GLP-1 e ela também, no final das contas, vai fazer com que você sinta mais saciedade e tenha menos vontade de ingesta calórica. Outras substâncias que também são anorexígenas é o GIP, que é o peptídeo insulinotrófico dependente de glicose, a colecistoquinina também é anorexígeno, o polipeptídeo pancreático também. E eu queria te chamar a atenção aqui para a nova moda do momento, né, que são os GLP-1, que são os peptídeos semelhantes ao glucagon. A gente tem o GLP-1 e o GLP-1/2. Essas substâncias, elas têm um efeito potente incretínico, por isso que quando elas aumentam pós-cirurgia bariátrica, a gente tem aí a melhora da diabetes nesses pacientes, e ela também tem efeitos anorexígenos. Então, essas substâncias, ela tem níveis circulantes elevados após uma refeição e estão baixos no estado em jejum. Então, antes da refeição, ela está bem elevada e quando você está em jejum, ela tem níveis baixos. Então, se você dá muito essa substância, você vai aumentar a sua saciedade. Se você faz GLP-1 exógeno, você vai estar como se tivesse acabado de almoçar o tempo inteiro. Por isso que pacientes que fazem uso de GLP-1, eles sentem aquele enjoo, aquela náusea, olha para a comida, não quer comer, porque é como se você tivesse constantemente em estado que você acabou de se alimentar. E aí eu queria te chamar a atenção da semaglutida, que é a nova moda, o Ozempic, por exemplo, sem nenhum conflito de interesse. Vou falar dele porque, inclusive, a gente tem aí um aumento de consumo do Ozempic para pacientes que querem perder peso, e é justamente por isso que essa substância faz com que você perca peso, porque ela te passa constantemente um sinal que você não precisa se alimentar agora, que você já está saciado, e ela reduz o seu apetite, porque ela é o GLP-1. Então, voltando aqui para a nossa questão, te perguntava qual é o hormônio liberado com o aumento da grelina que estimula a tua fome. E a gente já viu que um dos maiores estimulantes do apetite que existe, e ele é fortíssimo para te fazer aí se alimentar, é o neuropeptídeo Y. Não é a dopamina, não é a beta-endorfina, nem a melatonina, né, melatonina, que tem a ver com regulação de círculo circadiano, ela te faz pensar que é hora de dormir. E essa é a função da melatonina e também não é a somatostatina. Essa substância é o neuropeptídeo Y e eu quero que a partir de agora você nunca mais esqueça. Vamos dizer que o neuropeptídeo Y, ele é responsável pelaquela fome de leão, aquela fome aguda que às vezes a gente tem. Outra questão que caiu na prova da CESPE, na prova de R3 de cirurgia, perguntava em relação à gastroplastia com gastroenteroanastomose em Y de Roux, a famosa cirurgia de Fogo e Capella, e te perguntava qual é a afirmativa incorreta. Então agora a gente já vai falar nessa regulação hormonal, nessa regulação de substâncias após as cirurgias bariátricas. Porque as cirurgias bariátricas em si, elas, além de serem desabsortivas, além de serem restritivas, elas também fazem uma importante modulação hormonal. E isso é que faz com que a gente tenha uma resposta tão boa ao controle de obesidade após as cirurgias bariátricas. Então, o objetivo, na verdade, da cirurgia bariátrica é restringir o aporte energético. Claro, eu vou restringir, o paciente vai se alimentar menos. Ou restringir a absorção dos nutrientes. Se eu absorvo menos nutrientes, mesmo que se alimente, a gente vai ter um déficit calórico. E as cirurgias bariátricas, elas conseguem isso pela modificação da anatomia do trato gastrointestinal. Além disso, a gente tem também modificações no perfil de secreções hormonais.
Não é o foco aqui da nossa conversa te relembrar das modalidades de cirurgias bariátricas, cirurgias restritivas, cirurgias de sleeve. Isso aí a gente pode fazer outra conversa. Aqui a gente está pensando em modulação de substância e modulação hormonal. Pensando nisso, após a cirurgia, além dessa restrição de volume e desse bypass nas cirurgias desabsortivas, além da desabsorção também, a gente tem uma importante redução da grelina. Ora, lembra que lá do começo eu te falei que a grelina ela é produzida no fundo gástrico, as células oxínicas. Se você retira o fundo gástrico, por exemplo, quando a gente faz ali aquela cirurgia de sleeve, aquela cirurgia em manga, a gastroplastia vertical, eu estou retirando grande parte do fundo gástrico. Se eu estou retirando grande parte do fundo gástrico, eu estou retirando essas células que produzem a grelina. Então, claro que eu vou reduzir na hora a produção de grelina. E isso é muito bom, porque além de eu reduzir o meu volume gástrico, eu não vou conseguir me alimentar muito, com muito volume, porque meu estômago está ali bem pequenininho. Além disso, eu vou reduzir o hormônio que quer que eu me alimente. Eu vou reduzir o hormônio da fome, grosseiramente falando. Então, eu vou ter aí dois aliados para combater a obesidade. Tanto a alteração anatômica quanto a regulação hormonal com a redução da grelina. O que vai acontecer também é o aumento do peptídeo Y circulante. Lembra que eu te pedi, lembra aqui do peptídeo YY. Esse peptídeo é produzido pelas células intestinais e ele reduz sua saciedade a partir do momento que ele dá uma travada ali no seu trânsito gastrointestinal. Então, ele é anorexígeno, a gente tem um aumento do PPY, então, do PYY. Então, a gente tem aí mais um fator anorexígeno, mais uma coisa fazendo com que você não se alimente. Além disso, a gente também tem um aumento da secreção da oxitomodulina e a gente também tem um aumento da secreção do GIP, do GLP-1. Lembra que bati ali na tecla, falei da semaglutida, falei do Ozempic, a gente tem ali o aumento do GLP-1. É como se a gente tivesse um Ozempic fisiológico após as cirurgias bariátricas. A gente aumenta o GLP-1, que a gente já viu que são anorexígenos. Então, existe todo esse benefício pós-cirúrgico das cirurgias bariátricas, não só a restrição volumétrica e também não só a desabsorção. E a gente já viu que esses benefícios de regulação hormonal é muito bom para o paciente que tem diabetes mellitus tipo 2. Inclusive, existe aquele conceito de cirurgia metabólica nos pacientes que têm um IMC ali não muito elevado, IMC acima de 30, mas que tem diabetes mellitus descontrolado, que já tem refratariedade de tratamento. Por que isso acontece? Porque com essa modulação hormonal, a gente tem um aumento do GLP-1, a gente tem um aumento do GIP, que são incretinas. Ora, quando a gente aumenta essas incretinas, a gente tem uma estimulação da insulina e uma supressão do glucagon. Ora, é tudo que um paciente diabético precisa, que você reduza o glucagon e aumente a insulina. Por isso que antes mesmo do paciente perder peso, um paciente pós-bariátrico, que na verdade teve indicação de cirurgia metabólica, antes dele perder peso, ele controla diabetes, porque tem essa primeira regulação hormonal muito antes da perda de peso. E outra coisa também importante das incretinas é que, além de aumentar a insulina, reduzir glucagon, ele também tem efeito trófico. Ele vai aumentar a massa de células beta-pancreáticas, que vai aumentar a produção de insulina. Então, vamos voltar aqui para a nossa questão. A questão da CESPE, que caiu na prova de cirurgia, perguntava em relação à gastroplastia da cirurgia de Fob Capella, te perguntava qual era a afirmativa incorreta. Não é o nosso foco aqui de conversa falar sobre a cirurgia basicamente em si, mas a cirurgia de Fob Capella é uma cirurgia restritiva, a gente tem uma redução gástrica, um pound gástrico ali de 30 a 50 ml, e associada a isso a gente tem o bypass Y de Roux, em que a gente deixa uma alça alimentar ali bem mais curta. Então sim, é um procedimento restritivo e desabsortivo. Agora vê essa letra B.
aumenta a produção de grelina pelo delgado proximal e desse modo diminui o apetite. Veja que confusão essa letra B. Primeiro, a gente não tem aumento de produção de grelina, a gente tem redução da grelina. A gente tem ali o escanteio, a gente escanteia essas células do fundo gástrico, a gente não tem aumento de grelina. Outra coisa também, esse aumento de grelina não tem nada a ver com o delgado proximal, ele é produzido no fundo gástrico, células oxídicas do fundo gástrico. Então também tem nada a ver com delgado. E muito menos diminui o apetite. A grelina, ela é orexígena. Na verdade, pós-cirurgia bariátrica, pós-cirurgia desabsortivas e cirurgias restritivas, quando a gente tem a manipulação anatômica gástrica, a gente tem a redução de grelina. Se a grelina, que é orexígena, reduz, a gente tem o controle desse estímulo do apetite. Letra C, provoca uma deficiência de cálcio, ferro, vitamina de B12, os quais deverão ser repostos. Sim, a gente tem uma cirurgia desabsortiva. Se a gente não consegue absorver nutrientes grosseiramente, a gente também não vai ter uma boa absorção dessas substâncias por várias modificações anatômicas. E sim, a letra D fala que pode provocar síndrome de Dumping. Sim, a gente tem a passagem rápida do conteúdo gástrico para o conteúdo intestinal e a gente tem aí a síndrome de Dumping e pode provocar a hérnia de Petersen porque a gente faz um acesso transmesocólico para chegar o bypass, para chegar o Y de Roux lá em cima na sua gastroplastia. Então, ora, se você soubesse somente sobre a grelina, veja que é uma questão de R3, mas o conhecimento básico sobre a grelina você tinha. Então, cara, isso é a cara da CESPE. É pegar uma informação teoricamente fácil, jogar numa questão com várias outras informações que você pode se desesperar. Poxa, não lembro de síndrome de Dumping, não lembro da hérnia de Petersen, não lembro bem da cirurgia de Fobbi-Capella. Mas você sabe que a grelina ela é orexígena e você sabe que a grelina ela reduz após cirurgia bariátrica. A alternativa queria a incorreta, que está aqui na nossa letra B. E era isso que a gente tinha para conversar sobre a regulação hormonal na obesidade e pós as cirurgias bariátricas.